Se você conhece uma mãe, precisa conhecer essa história. Se você é mãe, precisa urgentemente ler essa história, ler esta obra. Hoje eu vim trazer para vocês Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis. Eu sou Ilma Kelly, você está no meu lugar, que é o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem, e a gente faz isso através da leitura. Hoje nós vamos falar de literatura para mães, mas não é porque você não é mãe que não tenha que conhecer, muito pelo contrário, você conhecendo pode ajudar uma mãe. Meu objetivo aqui é provocar uma reflexão e despertar a curiosidade das pessoas para o estudo em diversas áreas do conhecimento. Então, se você acha isso bacana, se inscreve, curte e compartilha, porque você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Aqui no canal eu já falei de uma obra da Laura Gutman. E essa obra, Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, é da autora também. Então aqui a gente tem um vídeo da maternidade e o encontro com a própria sombra, que eu vou deixar linkado aqui na descrição e você pode conhecer essa obra também. E como eu disse, ali, fala um pouquinho mais dela, ela é uma profissional da parentalidade que eu gosto bastante, que tem uma abordagem bem bacana para nos auxiliar a entender um pouco mais desse universo da maternidade. Bom, a gente sabe que a chegada do bebê é, em regra, um momento extremamente importante, comemorado, esperado, vivenciado por todos, da família, todos do entorno, da sociedade no geral, especialmente quando se trata do primeiro filho, quando tudo é novidade. A gente fala da chegada do primeiro filho, mas qualquer criança que chega, a gente sabe que é sempre um momento único e especial. Eu tenho 3 crianças e cada momento foi único e especial. É claro que o primeiro teve algumas nuances ali da novidade, e aí isso faz com que o primeiro seja tão aclamado. Mas com a chegada do bebê, a gente vivencia primeiro ali a gestação, depois o parto, e aí vem todo o processo da maternidade e também da paternidade, porque não, o pai também vivencia isso, deveria vivenciar. Bom, no processo de criação dos filhos, e aí acontece que na nossa cultura especialmente, a gente não tem o hábito de se preparar para esse processo da maneira que deveria se preparar. Muitas vezes nós não julgamos relevante a necessidade de se desenvolver e aprender coisas relacionadas à criação de filhos, à maternidade, à paternidade, à educação, e aí a gente acaba ficando vendido nessa história de dar conta de formar um outro ser humano para a vida. E aí os homens, o papel pai, né, os homens, eles sofrem o impacto da chegada do bebê, com certeza. E eu aqui estou considerando um pai que vivencia de fato a paternidade, mas as mulheres, elas não sofrem. Sim, estou dizendo que as mulheres não sofrem. Elas não sofrem com a maternidade. Elas são totalmente desconstruídas com a maternidade. Então é muito além de sofrimento. Elas são arrebatadas, transformadas, por vezes são destruídas nesse processo. De alguma forma, todas nós somos destruídas nesse processo. E, como eu disse, isso tudo vai muito além do sofrimento. Eu acho que eu não avisei antes, mas assim, essa discussão que eu trago aqui sobre maternidade, ela é totalmente desromantizada, né? Aquela ideia de que maternidade é uma coisa lindíssima. É lindíssima, mas vamos falar das coisas que ninguém diz. Eu trago verdades não ditas. Nós amamos ser mãe, sim, nós amamos nossos filhos, sim, é uma experiência incrível, a mais incrível que um ser humano pode ter, certamente. Eu sempre quis ser mãe e adoro ser mãe e me sinto realizada com isso, mas, né, sempre tem um mas, em tudo que é bom também tem um mas, por ser tão incrível também é um processo extremamente desafiador e a gente precisa de ajuda para assimilar tudo isso. A gente precisa de ajuda porque se a gente tenta vivenciar tudo isso sozinha, provavelmente a gente enlouquece. Mesmo com ajuda a gente enlouquece, mas se a gente tiver ajuda, a gente pode enlouquecer junto, né? Enlouquece todo mundo junto. Olha que maravilha.
Mas vamos então a esse livro aqui, Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, do que ele trata. Eu li no Kindle Unlimited, então já fica uma dica para quem tem a assinatura do Kindle Unlimited, pode pegar ele emprestado, ou o livro não é caro, pode comprar, enfim. O título, a gente já vê que ele é bastante sugestivo e o conteúdo eu considero bastante enriquecedor. Aqui a Laura Gutman, ela coletou diversos artigos e experiências relacionadas à maternidade. Aqui ela fala sobre o relacionamento conjugal também nesse processo de criação dos filhos, no quanto tudo isso impacta também a vida social da mulher, especialmente da mulher que a gente era, que nós fomos antes de ter os filhos. Nessa sociedade patriarcal que nós vivemos, essas mulheres acabam sendo canceladas, posso até usar esse termo que está tão na moda hoje em dia, canceladas após a maternidade. E aí a gente vai ver por quê. Bom, o primeiro aspecto que ela traz aqui é sobre a gravidez em si. Então, as transformações que acontecem já na gravidez, no corpo. E aí ela relaciona isso à ditadura da beleza, aos estereótipos da ditadura da beleza, ou seja, aquela exigência de que a mulher deve estar sempre linda, maravilhosa, exultante, magra, 24 horas imediatamente após o parto. Quando a gente sabe que essa, na verdade, não é uma possibilidade, não é uma possibilidade a gente simplesmente parir um filho e voltar, né, a ser o que era imediatamente depois, a gente não vai voltar a ser. No primeiro parto, eu tive um retorno ao meu corpo de antes relativamente rápido e as pessoas observavam isso e até essa observação tinha um certo descrédito, assim, porque eles diziam, nossa, como você tá magra, você tá comendo direito, caramba, nem parece que você teve um filho. E aí a gente fica na dúvida se era mesmo um elogio ou se não era, pode ser até que fossem elogios, mas a gente vê ali embutido nessa fala aquele estereótipo da beleza. Qualquer menção ao corpo da mulher puérpera, né, que é após o parto, não soa como algo bom, justamente porque isso nos conecta àquele estereótipo e nos desconecta do que é mais importante, que é justamente o exercício pleno e sem julgamentos da maternidade, daquele momento tão especial. Então, particularmente em todos os partos eu tive marcas físicas e psicológicas que são definitivas e estão relacionadas ao corpo e à alma também. Eu nem sei se eu devo contar isso aqui, mas bom, vou contar. Enfim, no terceiro parto, sei que não era o objetivo da pessoa me machucar de maneira nenhuma, mas uma determinada pessoa, num determinado momento ali, me viu assim, né, recém-parida, olhou pra mim, eu ali cheia de dor, sangrando igual um bicho no matadouro, que a gente fica sangrando, então fica, né, sensibilizada e tal, encurvada. E aí a pessoa falou assim, nossa, eu acho que nos outros partos a sua barriga murchou mais rápido. Essa frase certamente vai me acompanhar por toda a vida? Vai. Eu fiquei com raiva da pessoa? Não. Eu fiquei triste pela situação e marcada porque o que eu queria ali, o que eu precisava ali no momento, era somente do suporte pelo que eu estava passando e aquele momento sensível, não alguém que me lembrasse que a minha barriga estava fora do lugar e estava do tamanho errado para os padrões da sociedade. Mesmo porque quando a gente tem um filho, a maioria das vezes a barriga continua lá, né? O filho sai e a barriga continua. Mas, enfim, me conta aqui também se você teve alguma experiência parecida com essa em relação a julgamentos, ou se você conhece alguém que tenha tido alguma situação parecida com essa, tenha ouvido algum desses absurdos, sendo mãe ou não, em relação à ditadura do corpo, estereótipo, ou se você acabou dizendo isso pra alguém sem querer, sem pensar, porque você julga que as mulheres devem seguir um padrão de beleza que está pré-definido, pré-determinado na sociedade. Segundo aspecto, e aqui a gente tem um outro ponto abordado nesse livro, ele diz pra gente, você nunca mais vai ser o que era. Repete comigo, você nunca mais vai ser quem você era. É verdade. Eu te garanto que, se você ainda não passou por isso, não tem ideia do que eu estou falando,
Depois que a gente tem o bebê, é como se alguém tivesse morrido. É estranho falar, né? Porque tá acontecendo um nascimento, como é que alguém morreu? Sim, na hora do nascimento, alguém morre e esse alguém é você. Aí, o você do passado, aquele que você era antes de ter aquele bebezinho nas mãos, antes de ter toda aquela responsabilidade, acaba deixando de existir e aí você sofre um luto após o nascimento. Por isso, até que hoje em dia, talvez, né, mulheres têm tanto medo de se tornarem mães muito cedo, elas vão protelando isso, elas têm medo de nunca mais conseguirem resgatar tudo o que elas construíram antes da chegada do bebê, suas carreiras profissionais, seus relacionamentos, né, o casamento. Não só o casamento, mas os relacionamentos com amigos, com familiares, tudo que você fazia, seu papel na sociedade. Isso tudo, né, bate aquele medo de você não conseguir resgatar e de fato isso vai acontecer. Você sendo mãe, você vai precisar se reinventar todos os dias. Eu até hoje tento me readequar ao universo. Ainda me sinto deslocada no universo. Tive 2 demissões após o parto. Elas me fizeram repensar o meu papel como profissional, me fizeram pensar como que eu posso conciliar esse papel com a maternidade de modo que eu dê conta da maternidade e do profissional ao mesmo tempo. Então a gente fica querendo dar conta de tudo o tempo inteiro. E aí, claro, a gente não dá conta de tudo o tempo inteiro. E assim, em relação à saída do trabalho após o parto, isso acontece com muitas mulheres. Eu aposto que você conhece uma que tenha saído do trabalho ou por opção dela ou por opção do empregador. Então se você conhece, coloca aqui também, eu conheço, nos comentários, que eu tenho certeza que vai ter vários comentários relacionados a isso. E aqui eu não quero amedrontar quem ainda não é mãe, mas eu quero trazer uma reflexão e uma possibilidade de preparo psicológico para que essas pessoas que pretendem ser mães agora, estão assistindo aqui, possam encarar essa experiência sem medo, sem traumas, sem convicções, porque suas convicções serão destruídas, ou paradigmas, seus paradigmas também serão. Porque cada experiência é única e mesmo com tudo que eu tô falando aqui, pode ser que com você seja totalmente diferente, seja somente mágico. Então tem gente que vivencia só o lado mágico da maternidade. Isso acontece para algumas mulheres, mas é para a minoria delas. Então geralmente são as que têm mais suporte, mais apoio, mais condições de receber o bebê, que conseguem vivenciar isso de maneira mais mágica, mas também não é regra. Pode ser que você tenha todo o suporte e não consiga vivenciar isso de maneira plena, a maternidade de maneira plena, por conta dessas outras questões. E o terceiro aspecto aqui importante, quando a gente fala em receber o bebê, a gente tem o bebê como o grande protagonista, e aí o bebê passa a ser o centro das atenções e parece que a mãe, que a mulher que existe ali, deixa de existir. Toda aquela atenção que te davam na gravidez, se você teve a sorte de ter bastante atenção, passa a ser direcionada para o bebê. Então você já deve ter feito isso e você já deve ter vivenciado isso. Na rua, quando alguém te encontra com o bebê, pergunta: e aí, como é que vai o seu bebê? Alguém pergunta se você tá bem? Não. Ai, que bebê fofo. Alguém diz que você tá linda? Dificilmente. Em casa, quando te ajudam, se você tiver a sorte de ter ajuda, eles te oferecem sempre uma assistência ao bebê e nunca uma assistência à mãe. Deixa eu lavar uma louça. Não, deixa eu segurar aqui o bebê pra você. Não que isso também não seja legal, é legal também em alguns momentos. Mas, dependendo da fase que seu bebê tá, só o que ele precisa é de suporte. Só o que a mãe precisa é de suporte com as coisas da casa, porque o bebê, a única coisa que ele precisa é da mãe. E do bebê a gente dá conta, a mãe geralmente dá conta. E aí tem o processo de amamentação, que precisa de toda uma atenção, toda uma disponibilidade da mãe. Enfim, esse livro ele traz uma visão muito abrangente de tudo isso. Para quem leu A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, pode ser que ele traga algumas coisas até repetidas, mas eu vejo isso até como positivo, como um reforço positivo. Apesar de eu achar que na Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, a abordagem é mais didática, e aqui eu acho que ela é mais reflexiva. Algumas posições da autora aqui também eu não compactuo, não concordo, assim, mas eu considero que isso não seja um problema porque cada um tem uma vivência diferente. A ideia é justamente compartilhar experiências, não criar paradigmas, modelos maternos irrevogáveis. Aqui a grande ideia é:
Você sente paz com as suas escolhas? Se você sente paz com as suas escolhas, então continue com essas escolhas. O importante dessa leitura é que você pode aqui encontrar conforto nela, você pode trazer seus sentimentos para um lugar de calma, pode perceber que todas nós estamos nesse mesmo barco, você não está sozinha. Quando tudo isso passar, a gente vai ver que o resultado é um belíssimo trabalho. Então, mesmo a gente estando em plena tempestade, quando tudo isso passar, a gente vai ter ali o resultado, que são os nossos filhos bem, saudáveis e felizes. Leia esse livro e me conte o que você achou. E indique para uma mãe que você conheça. Grande beijo!